Em 2010, um grupo de basicamente 4 estudantes mudaram o mundo da venda de óculos, criando o que hoje é conhecido nos Estados Unidos como Warby Parker, que é uma empresa. Recentemente, depois de ler o caso dessa situação, decidi pesquisar no Brasil como está a situação. No Brasil também podemos comprar óculos online. Steve Jobs sonhou com o mouse interativo muito antes dessa tecnologia ter sido pensada. Nos anos de 1900, um jovem chamado Albert Einstein, na época de que tinha em torno de 26 anos, sonhava com um mundo de pessoas viajando sentado em feixe de luz. Ele se perguntou o que a gente veria se a gente pudesse sentar num feixe de luz ou viajar na velocidade da luz. Essas pessoas, Steve Jobs, os jovens que criaram a Warby Parker e muitos outros que têm números incontáveis, mas alguns se tornaram mais famosos, o que eles têm em comum? O que separa uma pessoa revolucionária de uma pessoa que não fez exatamente, de forma mais precisa, alguma coisa que chamaremos de a revolução? E mais importante, será se a originalidade, a ousadia de fazer algo novo é algo nato? Será que essas pessoas nascem originais? Seria algo relacionado ao coeficiente intelectual, ou seja, pessoas inteligentes necessariamente seriam pessoas revolucionárias? Jornal da Ciência, Inovação e Tecnologia. Resumo, discussão e muitos mais sobre ciência, inovação e tecnologia. Um dos conceitos humanos que mais prejudicam a vida das pessoas é o conceito de mito. O que é mito? Mito é algo que as pessoas assumem como verdade sem necessariamente procurarem saber se é verdade. Mito muitas vezes são usados para justificar fracasso, ou muitas vezes é usado para poder eliminar a possibilidade de alguém chegar a algum lugar. Por exemplo, de certa forma pode-se assumir que seria um mito de que mulheres seriam incapazes de pensar igual a homem. Poderia ser assumido como mito o fato de que pessoas que recebessem cotas em universidades públicas no Brasil não se sairiam bem tão quanto pessoas que passaram de forma convencional. Já foi mostrado em várias reportagens que pessoas que passaram com cotas se saíram tão bem quanto pessoas, ou até mesmo melhor, em situações melhor do que pessoas que passaram de forma convencional. Ou até mesmo, no caso mais internacional, foi mostrado em várias pesquisas que pessoas que foram aceitas em universidades de prestígio nos Estados Unidos, que foram aceitas, por exemplo, através de cota ou através de sistemas que deixaram a pessoa entrar, mesmo com um coeficiente intelectual menor ou com uma nota menor, mostrou-se que em muitas situações elas se saíram muito melhor do que as pessoas que passaram de forma convencional. Em outra pesquisa, mostrou-se que as pessoas que faziam, esse no caso pesquisa nos Estados Unidos, pessoas que fizeram grandes doações para universidades que elas estudaram, não eram necessariamente as pessoas que passaram com o maior coeficiente.
Então, tudo isso mostra que mito, na verdade, é perigoso. O mito, na verdade, geralmente ele nasce de o que nós chamamos de engenharia reversa. Engenharia reversa, na verdade, é quando você vê uma pessoa de sucesso e acha que aquilo que a pessoa faz quando ela tá no nível de sucesso é necessariamente o que ela fazia quando ela chegou naquele ponto. Então, o mito, na verdade, seria isso. Você chegar a uma conclusão de forma rápida, sem necessariamente investigar. Mas o que mito tem a ver com o nosso tópico, que é criatividade? O motivo é que, na verdade, os mitos eles destroem a criatividade. Steve Jobs, uma vez, escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: a nossa sociedade é feita de regras criadas e ditadas por pessoas que são menos inteligentes do que você. Ou seja, basicamente, isso é uma opinião que aparece em vários livros. Uma das grandes marcas do Steve Jobs foi quebrar regras. Ele, como muitos defendem, ele reconheceu, aparentemente já jovem, de que a sociedade é feita de regras e que essas regras necessariamente não têm muito sentido. Foi criada por pessoas sem muita lógica, e essas regras elas são aceitas, são por alguns chamadas de default, ou seja, as regras que são aceitas. Não sei se default tem um termo em português, mas default em inglês é tudo aquilo que você aceita da forma como é. E as pessoas originais, as pessoas criativas, são pessoas que basicamente quebraram regras. Ela simplesmente pegou algo e falou: eu não vou aceitar isso, e correu atrás de formas de quebrar essa regra. No caso no exemplo que eu mencionei na introdução desse podcast, da Warby Parker, esse grupo de estudantes tem uma história interessante que aparece no livro The Originals. Esse livro, muito interessante, uma leitura que eu aconselho para pessoas que querem estudar o conceito de originalidade, como ser criativo, como criar coisas novas. Um dos fundadores viajou para a Europa, segundo conta essa história, e o fundador perdeu o óculos e o smartphone ao mesmo tempo. Ao voltar para os Estados Unidos, segundo conta essa história, ele precisou de comprar óculos e precisou de comprar um smartphone. Ele viu que o smartphone era mais barato do que um par de óculos. Ele se perguntou: como que um aplicativo tão complicado quanto o smartphone é mais barato do que um óculos? Ao investigar, ao começar a fazer uma pesquisa, ele descobriu que, na verdade, as empresas de óculos, na época, era dominada por somente uma ou duas empresas, não lembro o número exato, mas o mercado era polarizado. Essas empresas não ditavam o preço dos óculos baseado em fatores tecnológicos, mas sim em algo arbitrário, porque como o mercado era polarizado, eles podiam escolher o preço que quisessem. E esse é o grande perigo que tem atualmente, por exemplo, no Brasil. No Brasil, nós temos atualmente o Banco Neon faliu, que era um banco digital. Atualmente temos o Nubank, que honestamente torço para dar certo, mas já vi várias pessoas falando mal, pessoas falando que realmente tem que quebrar, sem entender que por trás de bancos como o Nubank, o Banco Neon, o Banco Inter, que está atualmente atuando, são bancos que estão quebrando a tradição dos bancos tradicionais. As taxas que a gente paga nas contas não deveriam ser pagas, porque os bancos eles investem se você deixa o dinheiro na sua conta, o banco não deixa o dinheiro parado, ele investe seu dinheiro. Então ele ganha sobre o seu dinheiro e ainda te cobra uma taxa para manter a conta. Então, e o Brasil, somente por curiosidade, o Brasil é polarizado. Em questão de banco, existe uma polarização. Geralmente só 5 bancos dominam todo o mercado, e mesmo com a crise os bancos continuam lucrando, e agora vai surgir uma nova lei que, se for aprovada, vai ser acho que uma coisa errada. Eles estão querendo tirar dinheiro público para salvar banco, mas o meu ponto não é esse, desculpa, o meu ponto é que o que faz uma pessoa criativa surgir? Pesquisas mostram que as pessoas criativas, elas são pessoas que simplesmente quebram regras, elas simplesmente
No caso eu acho que a Nubank é um exemplo de criatividade, ou seja, eles começaram como uma conta de pagamento, virou cartão de crédito sem anuidade, atualmente tem contas, eles têm conta corrente, a conta ela é tanto uma conta quanto uma conta de investimento, ou seja, você coloca o dinheiro na conta, ele rende, porque naturalmente, sem você se preocupar com ela é uma conta que tem investimento inserido nela. É o que deveria ser, porque os bancos já fazem isso. Os bancos tradicionais, eles pegam o seu dinheiro e investem sem te falar nada, ganham o que tem que ganhar sobre o seu dinheiro e depois ainda te cobram pela conta. Então, na verdade, a competitividade, a criatividade é algo bastante importante em qualquer cultura. Mas, ou seja, mito é um problema. Então, um dos maiores mitos na área de criatividade é que muito provavelmente trava e leva ao fracasso é o mito de que pessoas originais, criativas, são pessoas que estufam o peito e falam e levam a ideia para frente. Ou seja, as pessoas geralmente confundem originalidade com ego. São duas coisas diferentes. O ego leva ao fracasso. E segundo pesquisas em originalidade, mostra que, na verdade, pessoas originais, elas são pessoas normais, elas têm medo, insegurança. Quanto mais você investiga pessoas originais, a história das pessoas originais, mais chegamos à conclusão de que elas tiveram medo, insegurança. Muitas delas não deixaram o emprego até que elas tivessem certeza de que a ideia daria certo. É claro que tiveram pessoas que foram obrigadas a jogar moeda, a jogar o dado. Mas quando os originais, em geral, tiveram escolhas, eles não simplesmente correram risco desnecessário, ou eles correram um risco que a gente chama de risco calculado. Então, resumindo, várias histórias de pessoas revolucionárias que mudaram alguma coisa na nossa sociedade mostram que eles tinham medo, sim, e muito medo. Eram o que alguns estão chamando de eles tinham mais medo do que as pessoas normais, ou seja, as pessoas que depois não mudaram nada. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certo carinho, que eu sou fã desse grupo musical, que é a Legião Urbana, para ser mais preciso, sou fã do Renato Russo. Eu estudei bastante sobre ele, a história, livros sobre o Renato Russo. E quando você vê o Renato Russo por trás, ele era uma pessoa, eu considero o Renato Russo um original, uma pessoa criativa. Se você realmente, hoje em dia, talvez depois a Legião Urbana não tem mais tanto brilho quanto teve na época, mas o Renato Russo foi um dos precursores no Brasil do punk. Na época não existia punk no Brasil. E a história, se você vê a história, ele teve um pequeno contato com o punk e levou a história a sério. Mas logo depois ele viu que você teria de criar sua própria identidade, que é o que depois, na época da Legião Urbana, ele já estava com nível de maturidade para criar a Legião Urbana. Mas o aborto elétrico, se você estuda o aborto elétrico, se você pega a regravação que foi feita pelo Capital Inicial, as músicas eram muito simples, as letras eram boas, mas não tão boas quanto a Legião Urbana. Então ele teve um processo de amadurecimento no qual ele saiu das garras para poder ser original. Somente por curiosidade, a discografia da Legião Urbana, que é classificado como rock, foi surgida em Brasília e ela durou mais ou menos 10 anos, ela envolve 3 milhões de discos vendidos, que para a época é muita coisa. Se você pega, por exemplo, hoje em dia, um canal de YouTube famoso, coisa e tal, ele vai ter alguns milhões de visualizações. No caso, ele vendeu 33 milhões de discos. Os caras vendeu, ou seja, quando alguém compra alguma coisa, a pessoa tem compromisso com aquilo. É diferente de você clicar em um vídeo do YouTube. Mesmo hoje, é o terceiro grupo musical da gravadora EMI. E se você vai no Cifra Club, por exemplo, que é um site de cifras, eles estão sempre lá na posição dos 10 primeiros, das cifras mais baixadas. E sites, se você for, por exemplo, no YouTube, os discos da Legião Urbana, músicas, são sempre bastante vistas. E até hoje tem pessoas lançando. A Fernanda Takai lançou
uma parceria, entre aspas, com eles. Na verdade, foi material que o Renato Russo deixou, ele não publicou, ele deixou pronto, ia publicar. E também o Renato Russo também mostra um outro exemplo que eu vou citar, que eu vou comentar agora. Qual é o maior segredo das pessoas originais, ou seja, pessoas que revolucionaram? No livro Originals, ou Originais, do Adam Grant, que é um livro muito bom que eu indico, ele resume uma coisa interessante. Ele fala que os originais, na verdade, a marca deles é quantidade. Eu, por exemplo, vou confessar que eu caí nessa armadilha, nesse mito, e eu acho que muitas pessoas também caem, de que a pessoa original, ela simplesmente recebe uma bênção de Deus e compõe e pronto, ficou famoso. Na verdade, os originais, na verdade, eles compõem muito para poder acertar na música. Não é que eles acertam a música de primeira, eles erram muito. Se você pega a história da Legião Urbana, o Renato Russo compôs muito, produziu muito, alguns foram publicados no Aborto Elétrico, outros como Trovador Solitário. Você vê a história do Renato Russo, ele fez muito trabalho para poder chegar até a Legião Urbana. Você pode ver a Legião Urbana como a nata da nata do Renato Russo. E mesmo, igual eu comentei, outras pessoas atualmente fizeram parceria com o Renato Russo, usando o trabalho dele já publicado, ele publicou muito trabalho que não foi publicado, ou seja, ele produziu demais. E para poder colocar para a Legião Urbana a nata. A música, Que País é Esse?, que ficou muito famosa, na verdade não foi composta para a Legião Urbana. Essa música já existia, e quando o Renato Russo depois deu uma entrevista sobre essa música, ele falou que achou que o Brasil ia mudar, mas o Brasil não mudou. Então a música que ele tinha composta anos e anos atrás pôde ser reutilizada depois, quando, segundo a história conta, o Renato Russo estava meio vazio, ou seja, não estava sem ideias para a Legião Urbana, e eles decidiram regravar músicas que Renato Russo tinha composto muito antes. Uma delas foi Que País é Esse? Então, aqui vai uma mensagem para os preguiçosos, que sempre que o mito, na verdade, ele, de certa forma, é o escudo do preguiçoso. Porque a pessoa não quer fazer algo, usa um mito como forma de não fazer o que quer fazer. Para chegar a algum lugar é muito trabalho, muito suor. O Leandro Carnal, que é um filósofo brasileiro e atualmente caiu na cultura pop, ele acentua muito isso nas suas palestras. Ele dá um exemplo interessante, que ele usa muito nas palestras dele. Ele mostra duas imagens realmente nas palestras dele. A bailarina e o pé da bailarina. A bailarina, na verdade, ela chega naquele ponto, é muito trabalhado, só que o pé da bailarina chega a ficar todo machucado. Talvez um exemplo para quem gosta de tocar violão, quando eu comecei, eu não sou profissional, mas quando eu comecei, o meu dedo sangrava, porque o dedo sangra até você ter calo. Muitas pessoas desistem, porque o dedo começa a sangrar por causa da formar calo e desiste. E a Marta, grande jogadora de futebol, 6 vezes a melhor do mundo, especialmente no esporte que é cheio de preconceito, ela falou uma frase interessante: antes de você sorrir, você tem que chorar. É uma frase feita por uma jogadora de futebol que muito provavelmente não tem alto nível de escolaridade e não pôde fazer uma frase melhor. Mas é uma frase simples que, para minha opinião, é excepcional. Antes de chorar, antes de sorrir, você vai ter que chorar. Não tem como fugir de trabalho árduo. Então, existem vários pontos que eu poderia trazer nesse podcast, mas eu decidi que eu não vou me alongar muito, eu vou deixar material para outros podcasts, eu vou deixar material mais para frente. Então, para fechar, o que podemos dizer para fechar? Caso você queira ser criativo, ser um original, um sonhador, um inovador, qualquer outro nome que dão a essas pessoas que mudam o mundo, é necessário, na minha opinião, modesta opinião, primeiro sair dos mitos. Ou seja, desafiar os mitos. Desafie tudo que as pessoas falam para você. Que seus sonhos não vão dar certo, que pobre, eu já ouvi isso na minha própria trajetória, que universidade não é lugar para pobre. Eu venho de família bastante pobre e humilde. Eu acredito que se você for de pele negra e atualmente conseguiu mudar alguma coisa, pessoas podem ter falado para vocês que a universidade não é lugar para negro, que existem vários mitos.
Não deixe os mitos te pararem. E evitar, na minha modesta opinião, o que a gente pode chamar de engenharia reversa, que é basicamente você ver uma pessoa de sucesso, não procurar saber mais sobre a vida da pessoa e achar que a forma como ela se comporta no momento que ela é de sucesso foi necessariamente a forma como ela se comportou quando ela estava buscando ser de sucesso. Talvez um exemplo interessante que aparece em alguns livros, e adoro esse exemplo, sobre Steve Jobs. Steve Jobs hoje em dia é um mito. O cara fundou a Microsoft, Apple e muitos mais. E ele, algumas pessoas o definem como egomaníaco, ou seja, uma pessoa totalmente dominada pelo ego. O cara realmente, segundo você vê no livro, o cara é muito maluco. Questão de ego e muito mais. Mas outros defendem que tudo que o Steve Jobs fez foi em momentos que ele manteve o ego sob controle. E se você ver a história dele, na verdade, ele realmente teve, quando ele era jovem, segundo conta as histórias, ele fugia de casa de noite para poder programar computador, que na época era raro. Então, ou seja, se o cara fosse egomaníaco realmente quando ele era jovem, ele não teria feito isso. Ele teria pensado, eu sou uma pessoa divina, abençoado por Deus, não preciso deixar de dormir. Que a mãe dele, segundo entrevista, depois falava que a mãe dele, depois descobriu a história, ela entendeu por que ele tinha dificuldade de acordar de manhã para ir para a escola, ou seja, além de acordar de manhã para ir para a escola, ele fugia de noite, contra a vontade dos pais, para poder usar um computador de uma universidade próxima dele, que só permitia usar o computador à noite. Então, aí fica a lição. Então, boa leitura a todos, boas reflexões, e é isso aí, não se deixam cair em mitos. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da ciência, inovação e tecnologia. Muito obrigado pela atenção e até breve. Contato: jorgeguerrapires@elu.com.br